A minha fala é em 4 grandes blocos. O primeiro bloco, na verdade, é uma provocação a vocês. Sei que todo mundo almoçou, está tentando resistir ao sono, mas eu queria saber desta audiência qualificada quem aceitaria ficar sentado nessa sala por 8 horas seguidas para receber 40 mil reais por mês. Levanta a mão. Quem aceitaria ficar nessa sala, sentado, por 8 horas seguidas, para receber 10 reais a hora? Bom, essa provocação para vocês sinaliza de modo prático uma das questões relativas à questão da autonomia e da liberdade. O ponto central da ideologia propagada pela reforma é que ela busca ampliar a liberdade em 2 vetores específicos, né? A autonomia individual da vontade, manifestada na perspectiva de aumento da boa-fé e da confiança dos contratantes no âmbito das relações individuais, e de igual modo, né, uma maior capacidade dos agentes, dos atores sociais coletivos, também exercerem autonomia privada coletiva, o que o vulgo, não sei se popular, mas pelo menos popularesco, passa a chamar de negociado sobre o legislado. E a resposta de vocês é a síntese do conceito que alguns chamam de hipersuficiência e outros chamam de hipersubordinação. Frequentemente a gente confunde, e isto, qualquer que seja a origem do pensador do direito, confunde vulnerabilidade com renda, não é? De modo que a renda retiraria completamente a vulnerabilidade e, mais ainda, confunde vulnerabilidade com autonomia da vontade. Não é? Eu não quero fazer aqui nenhuma apologia à neurolinguística, e muito menos à neurociência, mas a neurociência e a psicanálise diz que somos muito pouco livres e muito pouco autônomos. Mas o que vocês responderam para mim é curioso, porque pelo que vocês disseram, ao levantar ou não a mão, quem ganha 10 reais por hora tem mais liberdade de resistir à estipulação do contrato do que quem ganha 40 mil reais por mês, para fazer exatamente a mesma coisa, se subordinar à minha estipulação de que fiquem sentados 8 horas por dia no auditório. E isto diz um pouco sobre o que é a vulnerabilidade e o que é a capacidade de exercer autonomia dentro dessa instituição, que para mim é uma instituição pública, que se chama mercado de trabalho. Nós podemos ser menos vulneráveis, portanto, menos sujeitos aos riscos sociais impostos pela sociabilidade capitalista, e mesmo assim ser menos livres, menos autônomos. Porque o risco de degradação social e de perda do status social de quem ganha 40 mil reais por mês é muito menor do que o risco econômico apenas do que aquele que está ganhando 10 reais por hora de trabalho, para fazer qualquer coisa dentro desse mercado de trabalho. Então, com isso eu queria introduzir uma reflexão de vocês sobre certos sentidos e certos vetores da legislação que vai entrar em vigor no dia 11 de novembro. Porque se eu pudesse dizer algo estrutural sobre a reforma, é que ela reduz a liberdade. Ela reduz a confiança e ela reduz a boa-fé objetiva dos contratantes, no plano individual e no plano coletivo. Para não dizer dos aspectos preconceituosos da nova regulação. Só para se ter uma ideia, qual é o maior popstar do Brasil atualmente? É um garoto Matusquela, certo? Que mistura um pouco de palhaço com malabarista e gênio, não é? Numa coisa intuitiva,
que é jogar futebol. Pois bem, Neymar, segundo a nova legislação, não se enquadra no conceito de hipersuficiência, mesmo com seus 200 milhões de euros anuais. Sabe por quê? Porque o artigo 444 exige que o Neymar tenha nível superior. Não adianta ter apenas uma renda poupuda que seja superior a 2 pisos do benefício máximo da Previdência Social. É necessário que, para o exercício da hipersuficiência, nos termos do artigo 444 da CLT, o trabalhador tenha diploma de nível superior. Não conheço tese antropológica recente que estabeleça que a complexidade e a autonomia e a subjetividade do ser humano esteja vinculada à especialização em qualquer área do conhecimento, e muito menos que essa seja de nível superior. Então, voltemos aqui, isso é uma reflexão apenas rápida, voltamos aqui a usar conceitos para o exercício da cidadania, dos direitos civis, dos direitos sociais, que são equivalentes aos conceitos utilizados para o exercício do direito civil e para o exercício do direito político do século XIX. No plano coletivo, a legislação chega a ser até pior, né? Porque no que pertine à autonomia coletiva privada, este tal hipersuficiente ou hipersubordinado, ele ganha poderes equivalentes de contratação à entidade sindical. Vejam que coisa curiosa, porque em todo regime jurídico, seja ele de países anglo-saxões, seja de países do civil law, e principalmente disso que hoje é a tendência do capitalismo moderno, que é exatamente a fusão dos dois sistemas, em nenhum deles se cogita a ideia de que as prerrogativas que se concede ao dirigente sindical possa ser equivalente às manifestações de vontade dos indivíduos. Não é? A National Labor Act americana de 1935, a legislação inglesa, a legislação francesa, a legislação alemã, qualquer legislação nacional ou legislação comunitária, para sermos precisos, como quando falamos da Europa, qualquer delas estabelece deveres e prerrogativas e garantias para os representantes coletivos, porque exatamente sabe quais são os desgastes e as necessidades para que ele exercite o dever de representação. Gravem isso, dever de representação. Então, a autonomia, se eu pudesse sintetizar o vetor principal da proposta, da regulação aprovada, é que ela desconfia dos brasileiros individualmente e desconfia dos grupos sociais organizados do Brasil. A legislação, ela é uma legislação que tem um grande vetor de, digamos assim, promoção. E se tem alguém promovido nessa legislação, é o estipulante. Aquele que, diante da sua capacidade técnica e principalmente diante da sua capacidade política e econômica, estipula cláusulas, tanto no plano individual quanto no plano coletivo. Chega a ser tão evidente esse esvaziamento da autonomia da vontade na proposta, que você substitui as formas tácitas de contratação por formas solenes. Qualquer estudante de direito é capaz de raciocinar que quando nós tornamos da essência da validade do ato jurídico a forma escrita, nós estamos limitando a autonomia da vontade. Estamos limitando a capacidade dos cidadãos praticarem atos próprios da vida civil. Então, o contrato de intermitente e o teletrabalho, por exemplo, se tornaram formas contratuais que requer de cada organização cultural, seja ela voltada ao mercado ou voltada apenas aos serviços sociais, requer delas uma capacidade técnica que a maioria esmagadora das pequenas e médias empresas não possui. Gerenciar o contrato de teletrabalho implica, primeiro, fazê-lo de forma escrita. Segundo, toda
adição contratual também tem que ter forma escrita. Para não dizer das deficiências regulatórias. Não é? Se você abrir o Código do Trabalho português, que para nós é a legislação comparada mais próxima, e porque também está em relação com o direito comunitário europeu, vocês vão descobrir uma coisa. Os pressupostos do teletrabalho é a isonomia entre quem está em teletrabalho e quem não está em teletrabalho. E para não ter dúvida, há artigo 167, salvo engano, que estabelece diretamente o dever do controle de jornada. Porque nem os portugueses foram capazes, né, de afirmar que a peneira é capaz de tapar o sol. Não é? Se o uso dos meios telemáticos e do uso dos meios de telecomunicações, se eles nos dizem alguma coisa, e para não dizer da minha própria voz, eu recorro ao Google. Coloque lá a seguinte mensagem de busca: Zuckerberg e invasão. Vocês vão ver uma foto em que o Mark Zuckerberg coloca um esparadrapo na câmera do seu notebook e ao mesmo tempo desliga o microfone, porque ele sabe que o uso da telemetria combinado com o uso da informática é capaz de invadir qualquer equipamento eletrônico para controlar o tempo, captar imagens e a voz das pessoas. Então, isto implica em mais controle ou menos controle? Não é? Pensem vocês. Bem, mas eu tenho que falar exatamente do problema relacionado da autonomia coletiva, não é? Desse talvez que seja o assunto mais interditado no Brasil, porque até mesmo os juristas, os juízes laboralistas se ocupam pouco disso. E quando se ocupam, de um modo geral, usam lugares comuns. Em qualquer texto, de qualquer vertente do pensamento acadêmico brasileiro, não é incomum chamar-se as entidades sindicais e os seus dirigentes de fracos, submissos, vendidos, né? E a expressão máxima que envolve tanto o preconceito quanto a concorrência, pelegos. Não é? Isto, se você pega a literatura histórica, você vai encontrar isso em textos desde os anos 20 no Brasil. Não é? Não quero aqui desqualificar o fato de que sim, há o risco de que entidades sindicais sejam capturadas por organizações mais fortes. Mas o fato que, se eu pudesse dizer algo em favor de todos os dirigentes sindicais brasileiros, qualquer que seja a sua tendência ideológica e qualquer que seja, digamos assim, a sua performance do ponto de vista da probidade, do caráter, porque eu não gosto de jogar as pessoas por esses critérios, principalmente quando estamos falando no espaço público e de questões institucionais. Não é? Usar da miséria humana como forma de expandir a compreensão sobre o espaço público é, a princípio, já criar vítimas e algozes. E eu não gosto de ter, na minha fala, ninguém que seja vítima dos meus próprios preconceitos. Então, como é que os trabalhadores do Brasil, de um país historicamente marcado pela mercantilização do ser humano, se comportam diante dos constrangimentos institucionais para o exercício da sua liberdade, seja ela individual e principalmente coletiva? Como é que essa marca da nossa desigualdade vai influenciar isto? Eu não quero fazer um retrospecto histórico muito grande, mas só para lembrar vocês, se na Idade Antiga, não é, o sujeito histórico, criado talvez pelo mais famoso escravo do mundo, que era Espartaco, foi criar um exército de resistência, ao longo do tempo, a classe trabalhadora vai usar outros instrumentos. Fundar associações, guildas, corporações, fundar sindicatos quando lhe é permitido, e quando a consciência e o adensamento da sua sociabilidade lhe permitiu, fundar partidos, digamos assim, socialistas, para não ferir a suscetibilidade de ninguém, sejam eles de coloração comunistas, sejam socialistas cristãos, sejam socialistas utópicos, sejam socialistas de base material. É dessa institucionalidade que nascem as lutas sociais do século XIX e do século XX.
No caso do Brasil, isso é mais palpitante. Então, os trabalhadores do Brasil sempre fizeram dos frestos de liberdade, da esfera de liberdade que lhe foi permitida, o seu espaço de luta, reconhecimento, né? E, se possível, articulação, para impulsionar de modo mais positivo, né, a sociabilidade da classe trabalhadora. E o que vivemos com a Lei 13.467 me parece que é a seguinte perplexidade: como é que o capitalismo periférico, que é o capitalismo brasileiro, pretende se inserir nas cadeias de valor globais? Bem, eu queria primeiro derrubar um mito. O primeiro mito que eu queria ver se eu consigo derrubar na cabeça de vocês é dizer que no Brasil não tem negociação coletiva. Existe negociação coletiva no Brasil, e muita. E falo isso com lastro na realidade. Não sei se está passando o slide aí para vocês. Mito e realidade praticadas. Tá, não é nele? Então, deixa eu pegar aqui o... Esse aqui? Passa aqui mesmo? Ah, tá. Então me dá o microfone de mão. Bom, tá pequenininho ali, mas é o seguinte, isso aí são dados extraídos do mediador. O mediador é uma das páginas do Ministério do Trabalho e Emprego que registra oficialmente todas as convenções e acordos coletivos que celebrados são registrados no Ministério do Trabalho e Emprego. Os ingleses são obsessivos com a história e com o registro da história. E isso valeu a um certo barbudo chamado Karl Marx, né, uma obra para todo o século. E isso se deve ao fato de ele frequentar uma biblioteca pública em Londres, porque os ingleses registram absolutamente tudo há pelo menos 700 anos. No Brasil a gente não tem o hábito sequer de frequentar os nossos bancos de dados para saber exatamente o que a gente fala se reverbera na realidade. Não é? Bem, então, só para vocês terem uma ideia, o Programa de Proteção ao Emprego foi criado no governo da presidenta Dilma Rousseff como um dos instrumentos para combater, né, a crise que se avizinhava, tentando dar um subsídio para manter empregos. Na data que eu pesquisei, então não é a data do passado, mas é a data que eu pesquisei, em agosto de 2017, haviam 185 acordos coletivos que tratavam da proteção ao emprego, com base naquela lei. Só que nesta mesma data haviam vigentes no Brasil 63.230 acordos coletivos de trabalho. Instrumentos coletivos de redução de jornada, foi essa a minha busca. A redução da jornada eram 8.506 instrumentos. E instrumentos que envolviam a redução da jornada e salário, zero. Zero. Isso tem um outro dado curioso. Aí um dado que eu peguei na imprensa, um dado da FIP, que fez uma pesquisa no ABCD, né, na região ainda industrial ali do entorno de São Paulo. Dos acordos coletivos que celebraram, reduziram a jornada de salário, 63% foram externos ao PPE. Isso me leva a inferir o seguinte: primeiro, no Brasil se negocia muito, e segundo, as necessidades próprias que a classe trabalhadora e os empresários que atendem hegemonicamente o mercado consumidor interno celebraram para resolver os seus problemas. E isto por quê? Porque não atende aos parâmetros regulatórios fixados na lei, né? Que exigem uma série de condicionalidades que o médio e pequeno empregador geralmente não consegue atingir. Mas os trabalhadores e seus dirigentes sindicais resolveram o problema. Eu não sei se vocês sabem, mas não foi a legislação que criou a estabilidade do acidentado.
aquela proteção ridícula lá do artigo 118 da Lei 8.213, não foi uma criação divina do governo do presidente Fernando Collor de Mello. Aquilo estava nos acordos e convenções coletivas do final dos anos 80. Nasceu da manifestação de vontade da organização coletiva do trabalho. O aumento do adicional noturno está nos acordos e convenções coletivas. As proibições à revista não nasceram com o direito civil brasileiro, nem com a lei que proíbe a discriminação. Nasceram nos acordos e convenções coletivas. Então, na janela, na fresta criada por um regime em que, a despeito da Constituição, pelo menos desde 1934, induzir a negociação coletiva e a autonomia privada coletiva, nesta fresta, né, que é mais marcada pelas relações sociais materiais, pela cultura do que pela forma jurídica, os trabalhadores sempre usaram da autonomia privada coletiva para celebrar acordos. E celebrar acordos, né, deixa eu mostrar aqui para vocês. É bom que eu vou queimando as calorias aqui do almoço. Para ficar claro para vocês, aí o efeito do tal do PPE. Isso aí são dados do Ministério do Trabalho e Emprego, não são nem dados que eu produzi. Então vocês estão vendo aí, né? Quantidade de solicitações ao PPE em análise ou deferida em agosto de 2015, 159. Trabalhadores beneficiados, 61 mil. Subsídios dados pelo FAT. Os subsídios já concedidos somente em agosto, 156 milhões de reais para a proteção. Depois dessa pequena recuperação econômica dos últimos meses, basicamente não houve nenhuma renovação, nem de layoff no estado de São Paulo, pelo menos, nem há novos programas de seguro-emprego, que é o nome que o atual presidente da República substituiu o programa de proteção ao emprego. Setores abrangidos por esses PPEs, né? Não vou dizer a vocês quais são os setores abrangidos por 8.506 acordos coletivos. Não é? Pega tudo. Comércio, indústria, biscoitos, vestuário, tudo. Bom, mas os setores abrangidos pelo PPE, estão aí. Automobilístico, a construção civil, as grandes empreiteiras, essas mesmas que nós estamos vendo no nosso cotidiano, setor fabril, metalúrgico, etc. Agora, olha a dispersão disso na federação. A locomotiva política do país, inclusive essa que perpetrou aí esse estado, essa sensação, né, de exceção permanente na sociedade brasileira, que fragilizou as instituições, além de reclamar da indigência da federação, ficou com 91 dos 159 acordos coletivos, e a maioria dos subsídios. Bom, se a gente pudesse tipificar, não é, os efeitos que a reforma tem sobre a autonomia coletiva no Brasil, eu diria mais ou menos isso. Ela busca, né, como efeito da regra em abstrato, isso não quer dizer que esta regra será aplicada desse modo, ela esteriliza a jornada de trabalho como bem privado para fins de negociação coletiva. Isso quer dizer, ela cria uma seguinte presunção. No âmbito da negociação coletiva, portanto, é a lei quem diz, não é a negociação. Isso é relevante fixar. Não é a negociação coletiva que está fazendo. Eu vou daqui a pouco tecer críticas ao exercício utilitário da autonomia privada coletiva. Mas não é a negociação que está fazendo isso. É o Estado que está induzindo a institucionalidade a dizer que, para efeitos de autonomia privada coletiva, jornada de trabalho não tem natureza de bem público. Não tem relação com o meio ambiente de trabalho, não tem relação com a saúde do trabalhador, não tem relação sequer com o exercício dos direitos civis. Bom, a outra consequência é redução do exercício do controle da legalidade e condicionalidade
né, dos atos oriundos da autonomia coletiva. Esse é um efeito específico que o artigo 8º e o artigo 611 vêm dar, né, ao exercício da autonomia privada coletiva. Se criaria no Brasil uma espécie nova de magistrados e, mais do que isso, uma espécie nova, que não é tão nova assim, de ato jurídico. Um ato jurídico que, por presunção legal, está imunizado à jurisdição, tal qual os atos relacionados com a segurança nacional. Eu lembro isso porque eu fui, como eu fui juiz titular em Tatuí existe o projeto Aramar, que é um projeto militar que envolve o uso da energia nuclear para fins de segurança nacional. E quando eu cheguei na vara, os advogados pensaram assim, nossa, chegou esse juiz aí agora que a gente vai ganhar essas ações de insalubridade mesmo. A primeira coisa que fiz foi proibir as perícias na instituição. Poxa, mas o senhor negou o acesso à justiça? Não, não neguei. É que não havia necessidade do acesso à justiça. Havia uma obra de construção civil e a causa de pedir era a exposição a radioisótopos. Eu falei, uai, mas os radioisótopos nem chegaram lá ainda e já estou periciando? Mas, além disso, a Marinha sempre sustentava, na sua manifestação nos autos, que a área era de segurança nacional e que, portanto, não podia haver a mesma publicidade dos outros processos, etc. Até então, os juízes tinham mantido isso aberto, os processos. Então, eu fiz duas pequenas alterações. Olha, em relação à insalubridade, vocês vão ter que melhorar a causa de pedir para relacionar ela com construção civil. Né? Perícia sobre radioisótopos não me faça praticar um ato dessa natureza. E a outra coisa era que, insistindo isso, por conta da natureza da instalação que a gente tinha que periciar, o processo estava sob publicidade restrita. Né? Já que envolvia, de certo modo, em tese, a segurança nacional. E pode classificar documentos relacionados com a segurança nacional para relativizar o exercício da jurisdição, para dilatar no tempo, né? A gente pode ter acesso a um documento de segurança nacional depois da desclassificação do documento. Né? É assim mesmo que a gente descobre muitas coisas que aconteceram no Brasil, porque os americanos vão desclassificando seus documentos de 50, de 70 anos atrás, e a gente descobre qual foi a participação, né, do Departamento de Estado em certos atos históricos da sociedade brasileira. Pois bem, não tem essa profundidade, mas em tese, né, o legislador pretendeu dar o mesmo grau de imunização. Os juízes deixam de ter a possibilidade de interpretar de modo profundo esses atos. Bom, a outra coisa que é mais curiosa é que por que não é possível subverter o princípio condicional da contínua melhora das condições de trabalho da classe trabalhadora, que é direito fundamental, enquanto durar o regime civilizatório da Constituição de 1988, direito irredutível, né, protegido pela cláusula de não retrocesso social. A regra vem e diz, né, que presume que os atos manifestados pela autonomia privada coletiva são atos mais benéficos. Vejam só, novamente, não se trata de privilegiar o negociado sobre o legislado, mas é o legislado que está induzindo a compreensão de que toda negociação é em si benéfica. E, por fim, a tentativa de esterilizar aquilo que já não era muito discutido no Brasil, que é a tal da teoria do conglobamento. Não é? Bom, toda relação negocial implica a fixação de utilidades contrapostas, a negociação própria dessas utilidades e a celebração, num termo escrito, né, de como se resolveu a controvérsia, o que se concedeu, né, reciprocamente, se for o caso, para que se possa fazer a avaliação, inclusive do ponto de vista jurídico, se o ato foi manifestado de boa-fé. Só vou usar aqui os termos próprios do Código Civil, hein, gente? Se o ato, né, na negociação estipulada não implica lesão a terceiros, não é? Mas, no entanto, a reforma vem e diz que não é necessário, para compreender a natureza mais benéfica da convenção coletiva ou do acordo coletivo, não é, a comparação de cláusulas fixadas no instrumento. Então, isso resulta naquilo que eu tenho chamado, deixa eu passar para vocês aqui,
da tentativa de criar no Brasil, não é, algo que é mais antigo do que o positivismo jurídico. É isso que eu chamo de hermenêutica estacionária. Ela se baseia na ideia de que a limitação da interpretação da autonomia coletiva aos elementos de constituição do negócio jurídico, a ideia de uma neutralidade jurisprudencial, o que revela, de certo modo, uma busca de dizer que aquele texto originário é o texto a ser mantido. Então, a jurisprudência não pode ampliar, né, pela formação histórica da jurisprudência, direitos, nem tampouco restringi-los. E, por fim, você estabelece um conflito entre as alterações do artigo 8º da CLT e a criação do sistema de precedentes. Porque a reforma do Código de Processo Civil interfere relativamente na própria interpretação que temos que dar aos negócios jurídicos celebrados no âmbito do contrato individual e principalmente do contrato coletivo de trabalho. Eu contraponho a isso, e aqui me encaminho para a última fase da minha fala, a ideia de uma jurisprudência garantista. E ela se baseia exatamente nos próprios pressupostos constitucionais e nos pressupostos infraconstitucionais que ainda norteiam a CLT. Vejam só, nem a alteração do artigo 444, nem a alteração do artigo 502, que trata lá da cláusula compromissória, que cria um outro conceito de hipersuficiência, né, que aí dispensa o diploma de nível superior, nem mesmo os artigos 611-A e 611-B são capazes de estabelecer em abstrato como capital e trabalho vão usar a nova regulação. Vejam vocês, vou dar um pequeno exemplo para vocês. Lá no 611-A, em que se estabelece quais seriam, não é, os assuntos passíveis de exercício da autonomia privada coletiva. E aviso a vocês, salvo com a Constituição Polaca de 1937, nunca houve essa limitação. E aviso mais uma vez, o artigo 611-A é apenas uma relação exemplificativa. Se vocês gostarem do latim, é números apertos. Porque a liberdade é muito mais ampla do que aquilo. Mas está dito lá, por exemplo, né, que remuneração é um dos assuntos, e inclusive auxílio alimentação é um dos assuntos permitidos pela autonomia privada coletiva. Já no artigo 611-B, né, se estabelece também como regras, né, tem exemplificativas, portanto, números apertos, aqueles assuntos que estão proibidos ao exercício da autonomia privada coletiva. Então, só para fazer um pequeno exercício dialético, a alimentação sempre foi compreendida em duas dimensões na teoria do direito do trabalho, não é? Como salário, não é? E como indenização. Nos concursos públicos, né, se geralmente para fixar o conceito, alguém sempre brinca com preposições. Pelo trabalho, para o trabalho. Eu vou tentar me alongar um pouquinho nisso para vocês compreenderem a origem disso. Porque tem um outro dispositivo de lei que diz que isto não, ou da reforma que diz que o auxílio alimentação não pode ser pago em dinheiro, não é mesmo? Sabe qual a razão disso? A razão instrumental, econômica e financeira. O PAT, que foi criado em 76, ele representa, né, a tentativa de atualizar uma sociedade em transição do capitalismo agrário para uma sociedade industrial e urbana. E uma das coisas que envolve a sociedade industrial urbana é exatamente a formação das grandes cidades e a dificuldade de deslocamento. E a dificuldade de deslocamento, na cabeça do capital, sempre tem o risco de aumentar o absenteísmo. Não é? Pois bem, o PAT vem e ele não apenas cria uma forma de indenização, né, para a alimentação. Ele cria todo um setor de serviços no entorno dos centros da cidade. Não é?
Todos esses restaurantes por quilo ou à la carte que estão no entorno dos centros urbanos, eles são alimentados por esta política pública. É ela que induziu uma nova forma de sociabilidade em que você trabalha, almoça próximo ao trabalho e retorna imediatamente ao trabalho. Pois bem, e aí me encaminho para fazer uma crítica ao utilitarismo da autonomia privada coletiva. Todo contrato, ele serve basicamente para atender necessidades biológicas ou necessidades instrumentais dos contratantes. No caso dos trabalhadores, como regra, são presentes apenas necessidades biológicas. O acordo coletivo de trabalho, no curso das transformações que o capitalismo sofreu, ele vem sendo um instrumento usado pelo estipulante, portanto pelo capital, para se subtrair de regras de proteção social. Se subtrair diretamente ou indiretamente das regras de proteção social. E a sua razão instrumental é a concorrência, que seja. Não é? Pois bem, não é incomum encontrarmos em acordos coletivos de trabalho, não uma, mas duas. Na verdade, eu ando encontrando agora, em certos acordos coletivos de trabalho, 3 cláusulas que disciplinam o fornecimento de alimentação. Acho que até o Ministério da Saúde devia prestar atenção nisso, porque parece um bolsa gordinho, né? A pessoa recebe indenização para se alimentar mais de uma vez. Não é? Por que isso é relevante? Porque no artigo 611-A, isso se insere nas hipóteses de negociação coletiva permitida, como sempre foi. E no 611-B se diz que é proibido, no âmbito da negociação coletiva, não é? Disciplinar a exigência ou a não exigência de tributos. É expresso isso. Ora, quando eu digo que uma verba deixa de ser salarial para ser indenizatória, não é? Eu estou cuidando exatamente de uma hipótese, se legal, de elisão tributária. Estou dizendo que algo se excepciona à hipótese de incidência fixada em lei que protege ou o fundo geral, não é? Os tributos em sentido lato, ou os fundos sociais, os tributos em sentido, né, estrito e voltado para a proteção do trabalho. Pois bem, isso se tornou um hábito nas negociações coletivas. E antes que alguém acuse, os pequenos sindicatos são os grandes que estão fazendo isso. São as grandes corporações sindicais que estão usando dos instrumentos do utilitarismo próprio da autonomia privada coletiva para criar regras que, aumentando ou mantendo a renda dos que trabalham, ajuda a enfraquecer o fundo público. No meu estado, teve um caso dos mais emblemáticos, e acho que eu fui o juiz que primeiro proferiu uma decisão sobre esse aspecto. Quando o Banespa foi privatizado, a estrutura salarial do Banespa era muito mais generosa que a maioria dos bancos, que todos os bancos privados do Brasil, e que mesmo dos bancos públicos federais. Pois bem, sucessivamente, o Sindicato dos Bancários celebrou com o Banespa acordos coletivos que, preservando o emprego, ampliava a PLR, a participação nos lucros e resultados, que também, olha só, que redundância, foi parar no artigo 611-A, e em detrimento do reajuste da cláusula de reajuste geral. Como a previdência complementar dos banespianos era extremamente forte, os aposentados passaram anos sem receber nenhum reajuste na sua renda. E o tribunal lá, ao longo do tempo, foi criando a jurisprudência e a gente estabeleceu a compreensão de que todo contrato, veja se isso faz parte do direito regulatório brasileiro, que todo contrato de trato sucessivo merece revisão, principalmente nas suas cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro. Quando o sindicato representa apenas os ativos, ele está violando o dever de representar aqueles que estão relacionados com a relação jurídica base, que eram os aposentados. E aí o tribunal passou a conceder, no âmbito da reclamação individual, revisões
das aposentadorias. E me parece que esses precedentes jurisprudenciais lá da 15ª podem ser utilizados aqui para compreender a relação dialética entre o artigo 611-A e seu irmão siamês, o 611-B. De modo que ali será sempre possível compreender onde a autonomia privada coletiva atendeu corretamente a utilidade, o utilitarismo próprio dos contratos, ou quando ela violou direito de terceiros. Seja o terceiro um direito difuso, a sustentabilidade da Previdência, seja o terceiro um terceiro mais concreto, como a União e o seu direito de arrecadar tributos. Dei esse pequeno exemplo, mas vocês podem formular várias hipóteses sobre o que no artigo 611-A pode ser compreendido como melhora das condições de vida da classe trabalhadora e aquilo que, mesmo que negociado, esteja em dissonância, nem precisa ser com os preceitos constitucionais, mas com as próprias regras contidas no artigo 611-B. E será necessário fazer esta relação dialética o tempo todo. Então, eu me encaminho para o final para registrar o seguinte. Fora esses pequenos aperitivos que dei a vocês, há muitas outras manifestações de vontade que serão necessárias compreender no contexto mais amplo do direito constitucional. E aí, os instrumentos de hermenêutica são ainda mais eficientes. O sindicato no Brasil, ele continua sendo coartado na sua liberdade, porque a autonomia privada coletiva, ela é um dos elementos da liberdade. É, na verdade, o elemento derivado da liberdade. Porque antes, até chegar na autonomia privada coletiva, que celebra contratos coletivos, é necessário pensar na liberdade de criar um sindicato, que no Brasil, por mais que estejamos multiplicando as entidades sindicais do ponto de vista formal, continua havendo um entrave decorrente, né, da unicidade que foi mantida no texto constitucional de 1988 e não tem para mim aqui o veso corporativo que tinha a unicidade pensada pelos positivistas jurídicos que orientaram Vargas e que, de algum modo, acabaram por influenciar e mesmo coartar a liberdade daqueles que foram, né, digamos assim, os pais fundadores da CLT. Porque aqueles juristas que estavam lá, né, Susequinde, Pimenta, com certeza teriam ideias mais profundas sobre negociação coletiva e sobre organização coletiva do trabalho. Mas ali era uma questão que envolvia um princípio institucional do garante maior, que é o Estado. O Estado olhou e pensou, no novo contrato social brasileiro, eu não quero criar problemas para o campo e não quero classe trabalhadora ativa. Então, eu quero unicidade e direitos sociais seletivos, sem atingir domésticas, sem atingir o campo. A unicidade sindical prevista em 1988 me parece que tem uma lógica própria já do funcionamento de uma democracia, de uma sociedade urbana, em que os próprios agentes sindicais, os próprios atores do movimento sindical, preferiram o status quo do que estabelecer a liberdade. E isto condiciona a capacidade de manifestação de vontade. Portanto, para pensar o Brasil e pensar a defesa do seu texto constitucional, é necessário fixar essa ideia. A reforma, ela privilegia um único ator social, que é o estipulante. E quem é o estipulante das cláusulas nas negociações coletivas? É aquele que detém as condições econômicas de se responsabilizar pelos efeitos econômicos. Então é o capital. É o capital que estabelece qual é o nível de compromisso que tem a negociação coletiva. Porque se ele disser ao dirigente sindical, que estão lá representando os trabalhadores, que eles são capazes de aumentar a renda, mas não são capazes de aumentar o salário, é muito pouco provável. E aqui, por isso que eu não estou fazendo uma crítica aos sindicalistas dos sindicatos dos bancários. Só estou especificando que mesmo eles
são contingenciados pelo grau de liberdade que a institucionalidade oferece. Pensem vocês, como advogados e como cidadãos, entre aumentar a renda corrente do bancário ao longo do ano em 15 mil reais e aumentar a renda do bancário em nada, qual será, ao final, a opção que o dirigente sindical vai aceitar, a depender naturalmente da conjuntura econômica? Estamos falando aqui do início dos anos 90, que é uma conjuntura econômica muito parecida com a atual. Só que atualmente a classe trabalhadora precisa, através de seus dirigentes, escolher uma cláusula para todas as negociações coletivas que começarem a partir de 11 de novembro, sem a qual eu, na minha modesta compreensão dos problemas e da minha irresponsabilidade de nunca ter efetivamente tido nas minhas mãos os interesses daqueles que trabalham e constroem o país, é sentar na mesa e dizer: a negociação começa com a manutenção dos direitos históricos. A partir daí a gente restabelece a boa-fé objetiva e vamos negociar a conjuntura. Se pode reajustar salário, se pode proteger mais isso. Mas a negociação coletiva, me parece, terá que ser a partir de 11 de novembro, num primeiro momento, né? Parece que os dirigentes sindicais estão sendo convidados a relembrar da história da classe trabalhadora e da sua trajetória. E dizer: o passado não se negocia, vamos discutir a conjuntura. Se é isto, aos juristas eu daria um outro conselho. O passado a gente tem que revolver e o futuro pertence a quem defender e garantir a Constituição da República. Muito obrigado.